A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar, um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta-feira, desde 2014, pela emissora, depois também pelo YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião, sempre importante para nós. Podem também acessar o YouTube, digitar o Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Recebo carinhosamente meu querido amigo, expositor espírita Marcos Ferreira. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes. Feliz pela oportunidade para mais uma noite de estudo. Muita paz a todos. Bem, meus irmãos, vamos falar sobre influenciações, dúvidas. Entre em contato conosco, ligando para o WhatsApp da Rádio Clube FM, que é 0 operadora 32 999327758. Quer falar comigo? Utilize a TIM 988012675, o WhatsApp 9844949, novamente 59. O e-mail espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Não importa a circunstância, o amor deve prevalecer. Só ele cura, liberta e evolui o espírito. Muita paz a todos. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre influenciações. A vida é constituída por fatores múltiplos que se encarregam de produzir a utilidade que se origina em Deus e que nele se encontra. Nós somos partículas de Deus, então nós somos constituídos dessa grande luz, ainda em pequeninas, centelhas, mas nós somos a imagem e semelhança do Criador, em pequeninas proporções, obviamente. A fragmentação é a experiência necessária mediante a qual o trabalho bem unido se encarrega de estabelecer a harmonia perdida. Então, lembramos que a união faz a força e nós devemos viver juntos em sociedade. Joana de Anjos sempre nos fala que vivemos porque convivemos, nós temos uma necessidade desse convívio. Influencia as demais criaturas a conseguirem o descobrimento a fim de melhorar, compreenderem a finalidade existencial, a maneira eficaz de superar os dissabores e acabrunhamentos, iluminando-se e sendo felizes. Compete a cada um de nós, ou seja, a todos nós. Os conhecimentos, meus queridos irmãos, devem ser passados adiante. Nós temos que fazer brilhar a nossa luz, não colocar debaixo da mesa, como Jesus fala na sua parábola. E sim, os conhecimentos que adquirimos, eles devem ser compartilhados. Da mesma forma que aprendemos, também devemos ensinar. Por tua vez, deixa-se influenciar pela inspiração superior, avançando sempre e sem titubeiros no rumo da conquista que romperá grilhões, favorecendo-se com a aventura que o inspira. Então nós temos que vencer esses obstáculos, porque a vida não é fácil. Dizer que a vida é um mar de rosas, as pessoas estão mentindo. Nós temos problemas de várias montas, né? Uns têm mais problemas que os outros, isso é normal, mas todos nós temos problemas a resolver. Quando não temos nenhum problema fora, temos interno, temos problemas íntimos, situações a serem superadas,
que estão ali pulsando na nossa mente, que devemos extirpar muitas vezes, de problemas mal resolvidos de outrora, problemas ligados aos sentimentos, às vezes a depressão, né, que é muito comum nos dias de hoje, a ansiedade, ao nervosismo, enfim, tantas coisas devem ser trabalhadas em nós. Além dos problemas corriqueiros do dia a dia, familiares, financeiros, problema de saúde física, mental, enfim. Todos nós temos problemas, mas não podemos fazer dos problemas uma bola de neve. Quantas pessoas que têm problemas seríssimos, de limitações físicas e não se curvaram, continuaram trabalhando, dando exemplos maravilhosos. Aquele artista mesmo mineiro aleijadinho, ele já tinha perdido os dedos das mãos com as lepras, mas pediam para amarrar o formão em suas mãos, para ele continuar trabalhando naquelas pedra sabão, fazendo aquelas esculturas maravilhosas. Olha, é um dom que a pessoa tem, e ele não se parou, não se limitou a ficar em casa enclausurado. Quantos belos exemplos nós temos aí. Então temos que seguir adiante, porque a vida não cessa, ela não para, ela é constante. E isso nós temos que respeitar bem o nosso livre-arbítrio e o livre-arbítrio dos outros. Desde o momento em que o espírito, no processo evolutivo, conseguiu alcançar a capacidade de pensar a fim de agir de maneira consciente, o livre-arbítrio libertou-o dos automatismos naturais que se encontrava submetido sem o discernimento para as atividades permanentes ao seu crescimento intelecto-moral. Olha, o livre-arbítrio do homem deve ser respeitado em toda a sua extensão. No passado, bem próximo, nós tivemos aquelas religiões tradicionais que a pessoa não tinha o direito sequer de raciocinar. Os líderes religiosos determinavam certos segmentos e todos aqueles falavam amém. Você jamais poderia se questionar, porque se questionasse, perderia a vida física, né? Ou queimado na vivo, ou puxado por cavalos e arrebentando os membros, nas torturas, muitas vezes queimados como supostos bruxos, porque discordavam, porque o livre-arbítrio das pessoas não era respeitado. Graças ao bom Deus, esse tempo passou, e hoje as pessoas têm o direito de discordar. Nós fazemos o programa aqui, né, seguindo os preceitos da doutrina espírita, mas qualquer um ouvinte pode discordar de algum assunto que falamos. Pode entrar em contato conosco e dizer, olha, ou deixar uma mensagem, eu não concordo com isso, nós vamos compreender. Tivemos a oportunidade de dialogar, muito bem, mas sem contendas. Essa admirável conquista dentro do determinismo superior ensejou-nos a partir daquele instante a capacidade de experimentar vivência de emoções enobrecidas, embora ainda exista o predomínio dos instintos que são inerentes à sua condição de humanidade. Nós temos aquele instinto, muitas vezes selvagem, animalesco, que ainda vive em nós. As nossas reações, elas são perigosas, né? Muitas vezes as pessoas não sabem, mas as reações de determinadas pessoas calmas, às vezes espantam, né? Porque flora aquele homem selvagem. Então isso aí também tem que ser trabalhado, porque nós temos que meditar, principalmente no momento do torpor ali, de desequilíbrio. Foi-lhe facultado o ensejo de eleger o bem ao invés do mal, logo que a psique experimentou o inevitável, que é separando as duas expressões da vida que se encontram inscritas no próprio ser, ou seja, a vida física e a vida espiritual, compreendendo que o bem é tudo aquilo que está e que concede e concorde com a lei de Deus, né? Proporciona alegria de viver, tranquilidade emocional e bem-estar. Pode superar a indicação para o mal. Esse atavismo que eu venho arrastando pelo torvedouro das reencarnações repetitivas, sem conquistas relevantes. Quantos homens, quantos espíritos reencarnam e continuam, né, sedentos de sangue, de guerra, de poderes e tal. Quantos irmãos que chegaram aqui na Terra com missões brilhantes e que se perderam. Quer um exemplo? Napoleão Bonaparte, um espírito renascido na ilha da Corsa. Ele era corsês, nem francês era, para vocês terem uma ideia. Uma pequena ilha ali, próxima da Itália. Se tornou um grande
comandante das forças militares e presidente, então, da França. Olha o poderio desse espírito. E qual era a missão dele? Preparar a França para receber o Consolador prometido, que era a doutrina espírita. E o que aconteceu? Ele se perdeu no labirinto do seu mundo íntimo, das lembranças pretéritas, quando ele fora o general Júlio César e conquistou a Gália, aquela mesma França que agora ele estava. Olha só, a lembrança do espírito. Em outrora, ele como general romano conquistou a Gália, a França atual. E agora, como Corsês, ele estava conquistando novamente a França. Só que ele partiu para o lado belicoso, ao invés do lado religioso, equilibrado. Então, o espírito, ele muitas vezes se perde por causa das lembranças pretéritas mal resolvidas no seu íntimo. Pensemos nisso. Os velhos hábitos morais profundamente arraigados como efeito das paixões subalternas devem ser substituídos por novas condutas que proporcionem libertação dos vícios e das manipulações perversas da ignorância antes em predomínio. Nessa peleja do hoje em relação ao ontem, que deve ser superado, muitas vezes ocorrerão insucessos que são compreensíveis até que as conquistas recentes se fixem em forma de novos automatismos. Quanto mais sejam exercitadas as faculdades de discernimento espiritual, mais valiosas se tornam, em razão dos resultados que se experimentam em cada momento. A escolha correta em relação ao comportamento a experienciar-se logo resulta em harmonia interior e encantamento pela existência, enquanto as opções sombrias, ao inverso, favorecem a permanência da ansiedade, da insegurança e de contínuo mal-estar. Certamente, o próprio livre-arbítrio possui limites. Antes, o determinismo que estabelece as regras do desenvolvimento evolutivo, no qual todos se encontram situados, não podendo, portanto, ultrapassar a fronteira do mérito de cada pessoa. Procura reflexionar com cuidado antes de tomares decisões em relação aos problemas e desafios que te apresentam em cada instante. Não hajas em decorrência do impulso, pura e simplesmente quando surpreendido pelas ocorrências afligentes. Busca analisar os efeitos da tua decisão e modera a forma como os enfrentarás. Muitos males podem ser evitados quando a paciência, o comedimento, a coragem da fé contribuem para o discernimento como comportar-se nesses momentos desafiadores. Enquanto a irreflexão, o orgulho ferido, o egoísmo direcionam a conduta para verdadeiros desastres. O respeito pela vida impõe serenidade em cada fase do seu desenvolvimento. E os fenômenos psicológicos de alto risco merecem tratamento especial, de maneira a proporcionar saúde e paz, em vez de transtornos e desaires. Desencadeada a ação, os efeitos de imediato se apresentam inevitáveis. Ninguém é impelido à prática do mal, à permanência no vício, no erro e nos empreendimentos perturbadores, sem a chance de evitar-lhes a injunção penosa. Desde que se alcançou a faculdade de pensar e de decidir, mesmo que sob os carmatelos do sofrimento, a decisão deve firmar-se nas leis de amor, que vigem em toda parte e que todos os seres humanos sentem, mesmo quando não as conseguem entender. Em decorrência dos comprometimentos antigos, existe um natural arrastamento para a continuidade da conduta malsã, que o bom senso, o conhecimento já adquirido, repelem, por saber-se as consequências que deles resultam. Aceitar-se ou rejeitar-se o impulso doentio é opção de cada qual, valendo dessa decisão as disposições para a conquista da harmonia pessoal, da felicidade.
Um valioso recurso encontra-se à disposição de toda criatura sincera. No momento em que se aturde com os fatos desastrosos, com as surpresas desagradáveis, com os impositivos penosos da existência, que a oração, capaz de propiciar ligação psíquica com as forças vivas do universo, com a divindade que providencia socorros imediatos, enviando respostas seguras e as forças necessárias para o êxito do enfrentamento. Quando alguém ora, abrem-se-lhe os campos psíquicos que se tornam dúcteis aos registros das respostas celestes. Conhecem as criaturas humanas a excelência dos resultados da oração. Que lhes fosse possível, buscaria o concurso da vinculação com as esferas superiores, aurindo neste intercâmbio energias saudáveis para as vitórias existenciais. Todos são livres para pensar, para agir, desde que as leis lhe facultem a atividade. Nada obstante, ninguém pode fugir às consequências da sua escolha, do seu arbítrio. A vida é um ato de amor ao genitor divino, merecendo ser considerada com elevação e respeito, a fim de que se coroe de frutos sazonados de paz e de progresso. Cada conquistador avança no rumo da sua eleição, pagando o preço da aventura, do empreendimento. De igual maneira, utiliza-se do recurso extraordinário do livre-arbítrio para não mais comprometer-se com o erro, o crime, a infelicidade. Estás destinado à plenitude. Começa a experimentá-la desde agora, nas suas primeiras expressões. O ser humano, ao comprometer-se perante as leis divinas, fica assinalado por marcas que se lhe fixam difíceis de ser removidas. Mesmo quando superados os equívocos, integrado no concerto harmônico da sociedade, como permanente advertência para não mais incidir nos mesmos equívocos. São esses sinais psicológicos que facultaram ao nobre psiquiatra suíço Jung o estabelecimento dos arquétipos com os quais construiu a sua doutrina libertadora de muitos conflitos e de valiosas outras contribuições para o equilíbrio no seu aljube carnal. O erro, o vício, o ato criminoso encontram-se carregados de emoções perturbadoras de tal ordem que levam a sua vítima a situações embaraçosas durante muito tempo. Ansiedade, culpa, medo são algumas das emoções que se manifestam após o comprometimento, assinalando no inconsciente a necessidade da libertação da mácula mediante a sua diluição, que se torna exequível pelas realizações iluminativas que se encontram ao alcance de todo aquele que deseja a harmonia e a saúde. Desde o momento em que ocorreu a fissão da psique, esquematizando as forças do bem e do mal e de todos os fenômenos antípodas, o discernimento passou a sofrer o assédio do ego para permanecer nas posturas cômodas do prazer, sem a indispensável renovação espiritual que faculta a sua diluição no self. A atração da felicidade promove o esforço do ser para vencer os impulsos ancestrais que se esculpiram no cerne da vida, oferecendo os valores morais para consegui-lo. A percepção do que é correto, e do que é pernicioso proporciona a opção por tudo aquilo que favorece com harmonia, abrindo um imenso elenco de trabalho com as ferramentas do amor, que passa a inspirar o comportamento. Adquirida a consciência de que somente as ações corretas promovem, o espírito, mesmo quando pratica o erro, sente náusea da permissividade que se permitiu e aspira pela sua correção imediata, fortalecendo os propósitos de elevação que irão assinalá-lo com outras marcas
Aqui expressam dignidade e evolução. O longo período de primarismo condiciona o ser profundamente à repetição das velhas fórmulas, que já não lhe satisfazem, porque, havendo conhecido o lado superior do comportamento rico de emoções sem tormentos, não mais se tranquiliza nas atitudes antigas. De tal forma, se expressam esses novos sentimentos que eles próprios possuem as forças necessárias para as mudanças, às vezes dolorosas, porque assinaladas pelo sacrifício e pela renúncia. A conversão dos sentimentos, portanto, ocorre na esfera íntima do ser humano, que passa a descondicionar-se dos hábitos perniciosos, gerando outros, que são os enobrecedores. Felizes aqueles que podem assinalar-se por marcas que mudam de significado no transcurso da mesma existência. Quando se pronuncia o nome Judas Iscariotes, a marca da traição é sinal mais visível da sua personalidade atormentada. Embora muitas realizações honestas e saudáveis que foram praticadas antes e depois do ato ignóbil. Referindo-se a Simão Pedro, o apóstolo galileu, a marca do negador é acionada rapidamente, apesar da sua posterior entrega total a Jesus, até a morte extrêmua na cruz de cabeça para baixo. Evocando-se o nome de Maria de Magdala, a sombra da conduta irrefletida é insensata, envolve-a, nada obstante a renovação moral que se impôs de tal maneira elevada que lhe facultou ser a primeira testemunha da ressurreição. Qualquer referência a João Evangelista e ei-lo identificado como discípulo amado em razão da sua afetividade. Felizmente, alguns deles conseguiram novas marcas defluentes dos esforços de renovação que se transformaram em heroísmo e abnegação. De igual maneira, qualquer personagem que se tornou célebre ou não no cenário terrestre permanece assinalada pelo ferrete da anunciação que se permitiu ou pelo sinal de enobrecimento que lhe tipificou a existência. Essas marcas exteriores também se encontram no psiquismo do indivíduo, muitas vezes atormentando-o, embora inconscientemente, em especial, gera culpa e, por consequência, necessidade de reparação. De igual maneira, aquelas da elevação moral transformam-se em estímulos valiosos para o prosseguimento no esforço e da auto-iluminação. O ser humano é um conjunto de experiências que lhe formam o caráter, a personalidade, impulsionando-a ao avanço. Quando são nobres, essas realizações, ou fazendo-o momentaneamente estacionar no sofrimento, na repetição da atividade, até liberar-se do conflito culposo. Essencialmente, é o espírito que armazena os valores de ordem psíquica necessária ao crescimento interior e à conquista do espaço e das oportunidades de bem servir. Nisso, residem-lhe as conquistas inalienáveis que se transferem de uma existência para outra, favorecendo-o com um enriquecimento interno. Todos os conflitos, portanto, que afetam o ser humano resultam das suas marcas morais, que negativas aguardam a diluição pelo antídoto dos comportamentos relevantes que mantêm, e quando positivas, auxiliando-o. Muito bem, Marcos, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Amor fraterno. Salomão foi um dos mais sábios reis judeus. Durante seu reinado, conta-se que viveram em Sião 2 irmãos que eram agricultores e semeavam trigo. Quando chegou a época da colheita, cada um foi colher o trigo no seu campo. Uma noite, o irmão mais velho juntou vários feixes da sua colheita e os levou para o campo do irmão mais novo, pensando: meu irmão tem 7 filhos, são muitas bocas para alimentar.
é justo que eu lhe dê uma parte do que consegui. Por sua vez, o irmão mais novo também foi para o campo, juntou vários feixes do seu próprio trigo, carregou até o campo do irmão mais velho, dizendo para si mesmo: meu irmão é sozinho, não tem quem o auxilie na colheita. É bom que eu divida uma parte do meu trigo com ele. Quando se ergueram ambos pela manhã e foram para o campo, ficaram muito admirados por encontrarem exatamente a mesma quantidade de trigo do dia anterior. Chegada a noite seguinte, cada um repetiu o mesmo gesto de gentileza. Novamente, ao acordarem, encontraram seus estoques intactos. Na terceira noite, no entanto, eles se encontraram no meio do caminho, cada qual carregando para o campo do outro um feixe de trigo. Abraçaram-se com força, derramaram muitas lágrimas de alegria pela bondade que os unia. A lenda conta que o rei Salomão, ao tomar conhecimento desse amor fraterno, construiu o Templo de Israel naquele lugar de fraternidade. O amor fraterno é um dos exercícios para se alcançar a excelsitude do verdadeiro amor. Os que nascemos numa mesma família, ou que por adoção ou outra opção a ela nos integramos, somos as mais das vezes espíritos que nos conhecemos anteriormente em outras existências. Isso explica os laços do afeto que nos unem. Embora ocorram casos em que os irmãos se detestam, chegando mesmo ao ponto de se destruírem mutuamente, comove observar como tantos se amam e se auxiliam. Percebe-se pela forma de agir que nasceram para amparar-se mutuamente e alcançar objetivos altruístas. É comovente observar como Deus nos dispõe de forma a exercitarmos esse amor. Lembramos de uma família na qual o segundo filho é portador de enfermidade que o impossibilita, desde os verdes anos da infância, de ter uma vida dentro dos parâmetros considerados de normalidade. Necessita de amparo constante, pois até mesmo as refeições não consegue fazer sozinho. O irmão menor, extremamente dedicado, está sempre pronto a atendê-lo. Eu ajudo, são suas palavras mais frequentes. Chegou a pedir à mãe que deixasse o irmão dormir em seu quarto para poder auxiliá-lo à noite em qualquer necessidade. Amor fraterno. Felizes os que aproveitam a oportunidade do exercício e estabelecem pontes eternas do seu para o outro coração. Nossas famílias são planejadas antes de renascermos. Nesse planejamento, são levados em conta os nossos contatos anteriores. Isso explica, sem sombra de dúvidas, as simpatias e antipatias que desde o berço envolvem os que nos reunimos em uma mesma família. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, Mestre Divino, ao finalizar o estudo da noite, te pedimos suas bênçãos em forma de luz para nós no programa e todos os nossos queridos, amados irmãos ouvintes sintonizados conosco, que tenhamos uma noite de paz, de refazimento das nossas energias, para que possamos estar firmes amanhã, trabalhando novamente na sua seara, na sua divulgação, Senhor. Então, que a sua paz permaneça conosco, hoje e sempre. Meu querido irmão Marcos, suas despedidas. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes. Grato mais uma vez pela oportunidade e que esses ensinamentos possam ser vividos por todos nós no nosso dia a dia. Muita paz a todos. Boa noite para você, Marcos. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora, que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continue ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico. A seguir na voz de Ailton Moreno, o Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A
A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.